Fala galera, eu sou Paulo Sérgio, sou doutor em saúde pública e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o coronavírus. Agora eu vou falar um pouquinho do isolamento vertical e do isolamento horizontal, que são dois termos muito comentados por todos agora no momento, né? A gente sabe que essa pandemia está trazendo muitos agravamentos, não só no âmbito da saúde, como no âmbito da economia. Eu digo isso por quê? Porque a gente sabe que o isolamento ele é positivo para diminuir a circulação do vírus, mas ao mesmo tempo a gente sabe que pessoas que estão em idade produtiva param de trabalhar, param de receber, empregadores estão tendo que demitir algumas pessoas, e aí por conta disso a gente acaba ouvindo muito falar no isolamento vertical. O que é o isolamento vertical? É quando você retira de circulação pessoas que fazem parte do grupo de risco. E a gente sabe que as pessoas que evoluem para a necessidade de UTI e que experimentam os sintomas mais graves da doença são pessoas que possuem algumas doenças crônicas, que são idosos, que possuem a sua imunidade deprimida. Então, no isolamento vertical, a gente isolaria essas pessoas e deixaria as outras pessoas continuando a sua vida com cuidado, de forma que, em tese, essas pessoas que estariam guardadinhas em casa não seriam contaminadas, visto que se elas fossem, a probabilidade de elas necessitarem de uma UTI seria maior. O que acontece, factualmente falando, é que o isolamento vertical ele exige uma coisa muito importante para que seja eficiente. Do contrário, pode ser um verdadeiro tiro no pé, como alguns países já experimentaram. E o que seria isso? Os testes. Para a gente conseguir identificar quem realmente está com o vírus, a gente precisa testar. No Brasil, a projeção de testagem é de que a gente vai mais ou menos conseguir alcançar pouco mais de 10% da população. Quando a gente fala de um país pequeno, é um pouco mais fácil adquirir testes suficientes. Hoje a gente tem um mercado escasso e a gente tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, o que exige que a gente tenha 200 milhões de testes no mínimo, porque em alguns casos a pessoa tem que ser testada mais de uma vez. Sendo assim, se a gente utilizasse o isolamento vertical para o Brasil, as pessoas que em tese não são de risco iriam trabalhar e algumas delas assintomáticas voltariam para casa, estariam transmitindo para aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco. É importante a gente também contextualizar que no Brasil, 45% das pessoas, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, declararam ter alguma doença crônica. E muitos idosos moram com outras pessoas em casa. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem 27% dos óbitos em pessoas que não estão no grupo de risco. Agora falando um pouquinho do isolamento horizontal, é um isolamento onde todas as pessoas vão ficar nas suas casas. Isso faz com que, primeiro, haja menos circulação nas cidades, somente as pessoas dos serviços essenciais, profissionais de saúde, profissionais de segurança, supermercados, enfim, vão estar circulando e, além disso, aquelas pessoas que estão nas suas casas e passam a ter algum tipo de sintoma, os sistemas de saúde municipais, estaduais, estão conseguindo detectar essas pessoas, identificar elas para que possa testá-las, isolá-las e tratá-las. Dessa forma, considerando tudo o que eu falei anteriormente, o isolamento horizontal parece ser o mais adequado para o Brasil, visto que a gente não tem teste como a Coreia do Sul, como a Alemanha. A gente tem que utilizar da melhor forma os recursos que a gente tem e considerar o contexto ao qual a gente está inserido. O Brasil, como todo mundo já fala, ele possui uma proporção, um território, uma dimensão continental. Isso faz com que a gente tenha as macro-regiões brasileiras com comportamentos diferentes, tanto pela questão cultural, pela questão ambiental, como pela questão estrutural, pela questão de recursos mesmo. Algumas pesquisas estão saindo, existe um pesquisador chamado Átila, e ele fez uma comparação tanto da questão dos casos, do surgimento dos casos, enfim, com a questão de estrutura. Então, mesmo que o Sudeste tenha muito mais casos, o Sudeste tem uma grande estrutura. Mas a região Norte, por outro lado, possui UTI apenas nas capitais dos estados, fazendo com que alguém que, se porventura contrair o vírus numa periferia do estado, a pessoa não vai conseguir chegar a tempo, muito provavelmente, nessa UTI. Isso faz, então, que a gente tenha essas desigualdades marcantes no Brasil e elas devem ser consideradas. Além disso, a gente tem as desigualdades locais, as desigualdades de marginalização dentro das cidades. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o bairro rico daquela pessoa que fez estoque de álcool gel, a gente vai ter na mesma cidade pessoas que vão ter que escolher entre comprar um sabão e comprar um macarrão. E essa pessoa vai comprar um macarrão, porque ela precisa sobreviver. Primeiro, ela precisa viver hoje. Às vezes, sem uma água adequada, tratada, então ela não consegue fazer o básico. E aí que estão entrando várias organizações com mais assistencial para tentar dar suporte, tentar minimizar essa desigualdade, fazer com que essas pessoas tenham condição mínima de se proteger, evitar a circulação
do vírus. Outro ponto peculiar no Brasil é que nenhum outro país passou por uma subida nessa curva, né, nesse aumento de contágio e óbito, concomitantemente com um aumento na curva de H1N1 e influenza. Elas vão estar também relacionadas com um aumento na taxa de internação. Naturalmente já é dessa forma, já tem um grande aumento em junho e julho, e aí então com essa diminuição de leitos fica ainda pior a situação. E por fim, a gente tem algumas projeções que são mais incisivas, que vêm sendo mostradas na mídia por pessoas relacionadas à pesquisa, relacionadas ao campo da epidemiologia, da virologia, e um desses estudos que foi mostrado é uma projeção do Imperial College de Londres, que mostra diferentes contextos para o Brasil, desde abertura total até um isolamento horizontal feito da maneira correta. E aí nisso é muito curioso, porque é uma doença que tem uma transmissão exponencial. A gente teria uma variabilidade de óbito que iria de 44 mil pessoas até mais de 1 milhão de pessoas, né? O Brasil começou cedo, todo mundo fala isso, mas também não é por conta disso que vai ser a hora para a gente fazer uma abertura e perder essa vantagem que a gente ganhou. E isso vai depender das estratégias que estão por vir por parte do governo federal, do governo dos estados e governos municipais, mas também vai depender de cada um de nós fazendo o nosso papel, ficando em casa, saindo o mínimo possível, higienizando a nossa mão, e a gente precisa fazer isso da maneira correta para que dê certo essa estratégia. A gente vai passar por isso por alguns meses à frente ainda, a normalidade ela vai demorar um pouco, mas passaremos por isso juntos, sairemos disso mais fortes e certamente vai ficar um grande aprendizado para todos nós. Então, se você gostou desse vídeo, pode colocar o comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque que a gente vai responder. Até a próxima e não se esqueça, #fique em casa.